Pessoal, vamos lá então? Vamos lá? Vamos fazer um outro simulado. Pessoal da noite aí, atento. Questão número 1 na tela, sem muita perda de tempo, pois temos, como já dito em outras ocasiões, o tempo de 40 minutos. 40 minutos é o tempo que dura a prova, portanto, é o tempo que dura o simulado. Ó. Bem aqui, ó. Uou, 40 minutos. Vamos lá. Para sinalizar acidente de trânsito em que a curva entre o local do acidente e o local a ser sinalizado. Qual é a regra para medir a distância entre o acidente e a sinalização? Na letra A, iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 10 passos largos? Não. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 15 passos largos? Também não. Iniciar a contagem a partir da curva? Gente, a resposta correta também não é essa, tá? Mas a questão de prova quer essa aqui, C, ok? E na letra D, iniciar a contagem a partir do local do acidente? Então não vamos nem entrar em discussão. Quando cair essa questão, coloque iniciar a contagem a partir da curva. Alternativa C, tá bom? Condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos devem renovar o exame de aptidão física e mental médico, traduzindo, a renovação de habilitação definitiva para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos deve ser feito em qual período, gente? Quanto tempo dura? Quanto tempo vale, né? Quanto tempo vale uma habilitação para o indivíduo aí que tem 50 anos ou mais, porém menos de 70, ou seja, de 50 até 69 anos. Condutores com idade entre 50 e 69 anos renovam a cada 5 anos. Alternativa D. Selecionei na maquininha, estou tocando para frente. Para se comportar de forma segura no trânsito, o condutor deve... Qual das alternativas traz um comportamento seguro? Ter conhecimento das leis, mas não necessita colocá-las em prática? Letra B. Conhecer seus direitos e deveres. Essa aqui tá bonita, hein, gente? Vamos deixar de stand-by. Ter somente conhecimento de seu veículo? Não, né? Somente, cadê? Somente, trazendo alternativa incorreta. Conhecer somente seus direitos? Também não. É necessário conhecer seus direitos e deveres. E aqui em cima, conhecer as leis, mas não necessita colocá-las em prática? Poxa, o que é isso, né? Conhece, tem que respeitá-las. Alternativa B. Em se tratando de infrações, quando o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, uma empresa, quem responde pela pontuação? A gente viu isso aí na aula, hein, gente? Segunda aula. O condutor infrator, identificado em formulário e enviado no prazo pré-estabelecido? Na letra B, o diretor administrativo da empresa? Letra C, o gerente responsável pela frota da empresa? Ou na letra D, o proprietário da empresa? Toda infração em veículo de empresa, pessoa jurídica, CNPJ, a responsabilidade para pontuação ou responsabilidade da pontuação é do condutor infrator
devidamente identificado em formulário, que é a notificação, e enviado ao departamento no prazo pré-estabelecido, portanto, letra A. Imaginem, gente, só para esclarecer, se toda a multa de uma empresa fosse para o diretor administrativo, como ficava a habilitação desse cara? Suspensa, cassada direto. Gerente responsável pela frota da empresa? Algumas empresas até têm frota, outras nem frota têm. Então não tem como a pontuação, e para esse indivíduo também, quem tem frota fica com a habilitação cassada de sempre. Proprietário, oi! Não, também imagina, gente. Proprietário responder pela multa, pela pontuação de todos os seus funcionários, está perdidão. Então vamos para a próxima. O condutor apresenta redução da capacidade para a tomada de decisão, não podendo dirigir ao consumir. Gente, qual dessas substâncias aí não podem ser consumidas? Me digam, por favor, aí. Respondam. Então vamos lá. Na letra D, sucos naturais. Pode, sucos naturais pode, tá bom, gente? Doces industrializados dizem que faz mal para a saúde, mas pode também, tá bom? Café sem açúcar? Pode. E bebidas industrializadas? Dizem que faz mal para a saúde também, mas pode. Refrigerantes dietéticos ou alimentos com pouco sal também podem. O que não pode é bebida alcoólica ou substâncias psicoativas, tá bom, gente? Não pode, tá? O pessoal tá falando sem gin ao volante. Fora do volante, pode, tá? Próxima. Chuva e freios deficientes são situações de riscos geradas por condições adversas, relacionadas, respectivamente, com... Então está perguntando, chuva é condição adversa de quê? E freios deficientes, condição adversa de quê? Clima e ou ambiente e veículo na letra A? Parece que é em chuva. Clima e ou ambiente, né? Chuva é uma condição de clima e ou ambiente. Enquanto freios deficientes, condição de veículo. Pronto. Vamos ver na B. Clima e ou ambiente, certo? Condutor, freio deficiente é condição adversa de condutor? Não. E na outra, ó, via, condutor, via, veículo, não. Clima e ou ambiente na letra A. A legislação vigente estabeleceu equipamentos obrigatórios para as bicicletas com aro superior a 20 polegadas. Entre elas, e agora, hein, gente? Qual das alternativas traz equipamentos obrigatórios para bicicletas com aro superior ao aro 20? O que vocês acham? Letra A, campainha, pisca-alerta e luz de indicação de direção. Luz de indicação de direção é seta, tá certo? A bicicleta não precisa de seta. Vamos eliminar então a letra A, né? Letra B, campainha, precisa aquela prim, prim. Espelho retrovisor do lado esquerdo, sim, por quê? Porque as bicicletas que não transitam, né? As bicicletas que não transitam em ciclovias ou ciclofaixas devem transitar na pista do lado direito, junto ao bordo da pista. Então precisa de um retrovisorzinho do lado esquerdo para estar ligadão no que rola. Iluminação dianteira, traseira e lateral. Gente, essa B está um show de bola, hein? Vou deixar ela aqui de prontidão. Vamos para C. Campainha, pisca-alerta. Então, pisca-alerta
Eu não falei, lá na primeira também tem, pisca-alerta não precisa na bike. Então, vamos esquecer a C, tá bom? Vamos ver a D. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e luz indicadora de direção, seta. Então, o que está eliminando as alternativas incorretas? Luz indicadora de direção, pisca-alerta, tá certo? Olha aqui, pisca-alerta e luz indicadora de direção. Então, gente, letra B. Bicicleta não precisa de seta nem de pisca-alerta. Isso é para veículos motorizados normalmente. Precisa de campainha, precisa de espelho retrovisor do lado esquerdo, iluminação dianteira, aquela luzinha que fica piscando, e aquela iluminaçãozinha traseira e lateral. Então, letra B, próxima. Na condução de um veículo, qual o procedimento correto do motorista, além de demonstrar respeito aos demais usuários da via, né? Então, está perguntando aqui um procedimento correto do motorista, tá certo? Ele aciona as luzes de emergência, pisca-alerta, sempre que necessitar parar em fila dupla. Parar em fila dupla é infração de trânsito. Está errado. Não pode. Se ele parar em fila dupla, está sujeito a multa. Letra A, fora. Letra B, estacionar sobre o passeio, porém, preocupando-se em deixar espaço para o trânsito de pedestres. Estacionar sobre calçadas ou passeios, infração de natureza grave. Não tem essa de deixar espaço para pedestre. O passeio é para o pedestre. Quem para, estaciona ou transita no passeio, que é o mesmo que calçada, está sujeito à infração. Buzinar, sempre que perceber um pedestre tentando efetuar a travessia, não sempre. A buzina é para tentar evitar um acidente. Se o pedestre está atravessando lá de boa, tem nada que ficar buzinando para ele. Buzinar feito um bobão, infração de natureza leve. Sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar, alternativa D. Alternativa correta, os filhinhos acertaram essa. Tava também um mamãozão, né? Com açúcar. Espera aí. 8, letra D. Certo? Questão número 9. Ao se deparar com um acidente de trânsito com vítima, entre as ações de socorro possíveis, uma atitude correta é... O que é correto diante de acidente de trânsito? Manter a calma e avaliar o estado geral das vítimas? Tá boa essa, hein? Manter-se no meio da pista, assim, você fica lá no meio da pista, assim, tá? Acenando para outros veículos que se aproximam. Perigoso você ser atropelado, não faça isso. Retirar as vítimas rapidamente do local para restabelecer o tráfego na via. Não se movimenta vítimas, tá? Desde que não haja risco iminente de morte, risco iminente de perigo. Aqui não está falando sobre nada disso. Letra C, não. Fazer torniquete em um dos membros, se a vítima estiver com hemorragia. O torniquete e o garroteamento são procedimentos não mais recomendáveis. Então não se faz torniquete, não se faz garroteamento, não se faz mais respiração boca a boca. Todos esses são procedimentos não recomendados. Então mantenha calma e avalie o estado geral das vítimas na letra A. Ultrapassar sem autorização veículo que integre cortejo ou desfile, que chique, terá como penalidade. Qual é a penalidade? Quando a gente ultrapassa um veículo, né, que esteja integrando um cortejo ou um desfile. Frequência obrigatória em curso de reciclagem na letra A, multa na letra B, advertência na letra C, apreensão do veículo que não existe mais. Apreensão do veículo, como dito,
várias vezes, é uma penalidade revogada. Não existe mais. Quando ela aparecer, ignore-a. Na letra C, advertência. Advertência do quê? Advertência por escrito? Advertência por escrito existe. Mas aqui nem advertência por escrito está escrito. Está escrito advertência. Ignore-a, tá? Multa. Sim, só multa, ok? Frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorre quando a habilitação está suspensa ou cassada, tá bom? E essa multa não é autossuspensiva, é só multa. Próxima. Quando o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em interseções, passagem de nível terá como punição multa e remoção do veículo, multa e retenção do veículo, multa e suspensão da CNH ou multa apenas. A palavra apenas trazendo uma alternativa correta nessa situação. Ó, você ultrapassa outro veículo pelo acostamento, em interseções, cruzamentos no caso, né? Bifurcações, etc. Ou passagem de nível. Normalmente, o agente de trânsito vai anotar tua placa e lavrar o auto de infração de trânsito. Ou você vai ser fotografado. Ninguém vai atrás de você, nem para remover teu veículo, nem para retê-lo. É multa apenas. Questão 12. Será que vai dar tempo, gente? Acho que vai, hoje acho que vai, hein? Entende-se por condições adversas. Olha só, gente, falei disso aí hoje, hein? Leiam com atenção. Ou quer dizer, ouçam, né, que eu vou ler para vocês. Condição adversa. Que são? Condições geradoras de riscos e acidentes de trânsito totalmente fora do controle do condutor. Todas elas estão fora do controle do condutor? Ou na letra B, condições pessoais do condutor ou fora de seu controle que podem causar acidentes. Letra B. Situações normais no trânsito que por distração do condutor podem gerar riscos e até acidentes. Ou na letra D, situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito e que podem causar acidente. Gente, vamos imaginar então a condição adversa de chuva. Ela é gerada pela autoridade de trânsito? Não, né? Aqui está falando que todas são geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito. Não, letra D, esquece. Condição adversa são situações normais? Não, são condições adversas que complicam a nossa condução. Condições geradoras de risco e acidente de trânsito totalmente fora do controle do condutor? Não. Quando o condutor está com sono e conduz, isso aí está dentro do controle dele. Ele negligencia e vai conduzir a si mesmo. Ingeriu bebida alcoólica e conduz. Ele poderia evitar, sim. Então é o seguinte, ó, resposta correta. Condições pessoais do condutor. Então, condições adversas do condutor se referem a ele, ou outras fora de seu controle. Por exemplo, choveu, condição adversa de clima-tempo. Como que o condutor vai controlar isso aí? Ele não controla, principalmente as condições adversas aí de tempo, clima. Condição adversa de pista. A pista está esburacada. Isso está dentro do controle do condutor? Não. Então, algumas estão dentro do seu controle e outras estão fora de seu controle. Então, letra B. São formas importantes de se manter atento na direção do veículo, que é um dos fatores fundamentais para a segurança no trânsito. Tá? Então, formas importantes de se manter atento, fundamentais para a segurança, uma maneira segura. Observar o movimento geral do trânsito,
olhando periodicamente para os espelhos retrovisores. Letra A. Dirigir observando os letreiros de lojas, estabelecimentos. Não, né, gente? Você vai ficar dirigindo observando letreiros. Negativo. Usar telefone celular, isso é seguro. Utilizando o sistema de viva voz, não pode também. Proibido. Fazer pequenas refeições, também não. Então, no comecinho das 3 aqui você já vai eliminando. A única que se refere a uma conduta segura é a letra A. No trânsito, o condutor deve ter percepção e respeito às reações das pessoas, sendo cuidadoso e atento. Deve também observar, né, periodicamente as luzes indicativas no painel do veículo. Fixamente e unicamente a via à sua frente. Esse fixamente e unicamente elimina, né, gente? Preferencialmente os espelhos retrovisores e a pista à sua frente. Ou ele deve verificar constantemente todo o ambiente de trânsito à sua volta. O que vocês acham, gente? Letra A. A letra A, periodicamente você olha as luzes indicativas no painel do veículo? Sim, você verifica, né? Mas você deve estar constantemente verificando todo o ambiente no trânsito à sua volta. Vocês votaram na D, qual que vocês acharam certa, gente? A ou D? A, D? D. Então eu vou na D, hein? Então vamos lá. Se a Mi falou que é D, gente, vocês acham que eu vou ter coragem de colocar outra alternativa? D. Próxima. Uma das responsabilidades do condutor de motocicleta e ciclomotores é zelar pela segurança do passageiro que leva em sua garupa, especialmente daquele mais frágil. Por essa razão e pela legislação, é proibido transportar crianças menores de... Qual idade, gente? Menores de 8 anos é proibido? Menores de 14 anos? Menores de 10 anos? Menores de 12 anos? Como dito, redito, inclusive decadito, né? Letra C. É proibido transportar menores de 10 anos. 10 years. Ah, gente, chique. São condições adversas relacionadas com o estado do condutor ao dirigir e que podem contribuir para um acidente de trânsito. Condições adversas de condutor. Alegria e falta de habilidade. Pode nem ficar mais alegre, né, gente? Irritação e boa audição. Cansaço e sono. Aí, né? São duas condições adversas de condutor. Boa disposição e tristeza. Então, a B e C, né? Pode dirigir alegre. Pode. Né? Pode dirigir com boa audição. Pode dirigir também com boa disposição. Então, a alternativa correta, duas condições adversas de condutor, cansaço e sono. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado. E aí, gente, o que vocês acham? Traduzindo aí, a questão está perguntando o seguinte: por onde sai a fumaça do carro? Por onde sai a fumaça da moto? O excesso de fumaça eliminado pelos motores
de combustão pode ser identificado pelo escapamento. Então está perguntando, por onde sai a fumaça? Escapamento na letra A. Ingerir bebidas alcoólicas, tipo gin, tá, gente? Não pode. Ao dirigir, é uma condição adversa, porque torna o condutor... O que acontece com o condutor que ingere bebida alcoólica? Ele fica na letra A, seguro e atento. Ele fica seguro e atento quando ele bebe? Percebendo mais facilmente as situações de risco? Com certeza não. Ele fica sociável? Sociável ele até fica, né, gente? Irresponsável? Responsável não. Não gerando riscos? Gera riscos, sim, quem toma uma bebida alcoólica e dirige. Ágil e obediente às normas de trânsito, evitando acidente? Negativo. Quem ingere bebida alcoólica fica desconcentrado, desatento, podendo gerar acidente, letra D. 19. Olha, gente, pontos cegos, tá? Pontos cegos são regiões da via, não é bem isso, em que veículos podem ficar escondidos momentaneamente no campo de visão dos espelhos, levando a situações de risco no trânsito. O procedimento que pode contribuir para minimizar esse problema é o ajuste. Então, pontos cegos são pontos em que, normalmente, ciclistas, motociclistas, pedestres ficam fora do alcance visual do condutor. O condutor olha no espelho e não os encontra, pois eles estão naquele momento atrás das colunas estruturais do veículo. A posição, ele fica invisível, é um ponto cego, tá? Para evitar que isso aconteça, o que a gente faz? A gente regula. Letra A, o espelho interno apenas. Então, a palavra apenas, trazendo uma alternativa incorreta. Por que o espelho interno apenas? Não, errado. Dos espelhos externos e internos, para que o condutor tenha um maior campo de visão traseira e lateral do veículo. Aqui tá bonito, hein? Vamos lá. C. Do espelho externo apenas. Inclusive, externo tem 2, né? Dos externos, se fosse ainda apenas, também não. Vamos lá. Do espelho interno, que é aquele que está dentro do carro, ali na nossa frente, tá na letra D. Voltado para a lateral esquerda. Então, aquele espelho dentro do carro, você vira ele para o lado esquerdo. Para quê? Ele fica centralizado, para que você tenha a visão total dos veículos que o perseguem, o que acontece atrás de você. Então, espelho central, espelho interno, ele é regulado centralizado, ele não é virado nem para um lado nem para o outro. Com ele você vai enxergar o para-brisa todo traseiro. Então é letra B. Você regula interno e externos para ter maior visibilidade. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância. Por exemplo, um buraco. Nessa condição, para evitar manobra que possa causar acidente, com a possível presença de motociclista, o condutor deve. Então, o cara está conduzindo, viu um buraco, né? Aí está falando de motociclista e tal, para dar uma enfeitada na questão. Então, independente da situação, você está conduzindo e vê um buraco. O que você faz? Você mantém a velocidade e muda de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar? Errado. Infração de trânsito, inclusive, além de inseguro. Se você quer evitar um acidente, você vê um buraco, você aumenta a velocidade? Obviamente que não, né? E depois ainda fala que você muda de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. Tudo errado. Mantém a velocidade
e freia bruscamente diante do obstáculo, não. Você reduz a velocidade, sinaliza com antecedência se for mudar de faixa. Tá certo? Questão de bom senso, letra D. 21, gente. O condutor que estiver com carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo, será punido com... O cara já está com a habilitação cassada, gente. Ele não pode dirigir, tá? E ele é encontrado dirigindo. O que vocês acham que acontece? Apreensão do veículo na letra D, que é aquela penalidade revogada e que nós devemos esquecer. Esqueçam, letra D, tá certo? 2 multas. Não é nenhuma multa vezes 2. 2 multas. Não. Remoção do veículo na letra B? Não. Quem tem CNH cassada e é encontrado conduzindo será multado, o documento será recolhido e o veículo ficará retido até que um condutor devidamente habilitado se apresente. Alguém com carteira válida, com habilitação válida. Desse cara aqui, ó, tá cassada. Ele não pode conduzir. Vai ser multado, vai ter o documento que já é cassado, recolhido e o veículo ficará retido no local até que apareça alguém habilitado, ele apresente um condutor habilitado e sane essa irregularidade. Diante dessa placa aí, gente, diante da placa de advertência 16, o condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de locomotiva. Isso é uma locomotiva, gente? Veículo de reboque, bonde. Isso aqui é um bonde? Será que é bonde, Rick? Ou ônibus elétrico? A16, gente. Não, o Rick riu, mas ele acertou. É bonde, tá bom? Letra C. Bonde. Próxima. Parece um ônibus elétrico, aquele que tem aquele cabo, né, que engata lá na energia elétrica. Diante da placa, gente, e essa placa aí? Me falem o que ela significa. Eu nem vou ler. Todos os simulados ela aparece e, obviamente, vocês irão dizer que é da via à frente ser sinuosa, 3 curvas em sequência ou mais é uma pista sinuosa, com a primeira curva à esquerda, alternativa A. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação. Então estejam atentos a esse detalhe. Prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Normalmente, quando aparece o termo prejudicando a circulação, significa que é uma infração de natureza média. Tá certo? Letra B. E essa plaquinha aqui, gente, diante da placa de regulamentação R18, qual deve ser a interpretação do condutor? A via permite veículo com comprimento igual ou maior do que 10 metros? Será? Igual ou maior do que 10 metros? Na via deve ser mantida entre os veículos a distância mínima indicada. 10 metros é uma distância que deve ser mantida entre os veículos. A via permite somente passagem de automóveis, né? Ou será que a via tem limitação de comprimento máximo para os veículos? Comprimento máximo 10 metros. Nesse caso aqui, alternativa D. A placa de serviços auxiliares S1 tem como objetivo, o
que significa essa placa, gente? Leiam as alternativas aí e me respondam, por favor, qual é o significado dessa placa. Área exclusiva de deficiente, estacionamento especial para deficiente, é desse jeitinho aqui? Não. Identificar área de estacionamento? Tá parecendo boa essa, hein, gente? Identificar área com proibição de estacionamento? Não tem aquele... Não tem. Então, que pode, né? Identificar área de estacionamento exclusivo de turismo? Isso nem existe, tá certo? Essa placa significa área de estacionamento. Só isso. Dos fatores listados nas alternativas, qual deles pode contribuir para causar acidente? Então está perguntando o que pode causar um acidente. O que vocês me diriam? Qual das situações aí pode causar um acidente? Pneus em bom estado na letra A. Respeito ao limite de velocidade na letra B. Distância segura do veículo da frente na letra C. Ou freios deficientes. A única coisa ruim que nós temos são freios deficientes. Então, eles podem causar um acidente. Por direção defensiva, entende-se dirigir de que maneira? Peraí, vamos voltar aqui, gente. Vamos ver que a Mi, foi a Mi, gente, que falou que é 26. Eu vou ver agora, Mi. Peraí. Qual que é mesmo? Área de estacionamento. B. Certo. Pensou se eu não respondo essa? Por direção defensiva, entende-se dirigir. O que é dirigir defensivamente? Com atenção voltada para a segurança, evitando criar situações de risco ou gerar acidentes. Tá legal. hein, gente? Tá legal. Vamos ver a B. Com cautela, para evitar nos momentos em que deixar de cumprir regras básicas de trânsito. Se o cara deixa de cumprir regras básicas de trânsito, ele já não está conduzindo defensivamente. Então, esqueçam a B. De forma imprudente, com ousadia, Deus me livre. Letra D. Cuidando exclusivamente de si, isso é egoísmo. Condutor defensivo não é egoísta. Alternativa A. Qual que é a outra aí que está sem? 11. Deixa eu ver. A 11 está cinza. Tá, vou voltar depois lá. Falta 2 minutos só, gente. Para que a água seja forçada a circular entre motor e o radiador, é necessário o funcionamento adequado do seguinte equipamento: bomba d'água. A bomba é peça responsável por impulsionar determinado tipo de líquido. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro... Ixi, 1 minuto, gente, não vai dar tempo. Nas vias públicas, o trânsito de veículos será feito pela direita da via, nas estradas, esquerda nas vias em cidades? Não. Pelo lado esquerdo? Não. Pelo lado direito, admitidas exceções justificadas pela sinalização. O que é aqui, gente? Eu nem lembro. Quando o condutor ultrapassa, multa apenas, certo? Vamos finalizar. Acertamos 30 de novo. Vamos para Ubatuba. Não tem conversa mole aqui, não. Vou pegar a minha lá em São Mateus e vamos todos para Ubatuba. E minha não pode levar acompanhante, tá bom? Eu defini isso aí. Está proibido presença de acompanhantes. Então, pessoal do YouTube, valeu aí pela presença, colaboração, compreensão, audiência. Fiquem com Deus. Sorte, saúde, amor e paz para todos vocês. Para as meninas, um beijo. Para os rapazes, um abraço.
Fui!